E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal O Ponto é Você, onde tudo se transforma se você se transformar. Eu sou Getúlio Gomes e eu quero começar te perguntando uma coisa para a gente refletir, hein? Hoje o papo é cabeça. Vamos refletir sobre isso. Você acredita na lei do retorno? Acredita mesmo? Se você acredita, esse vídeo é para você. Pois é, galera. Sempre que alguém passa a perna na gente ou nos faz algum mal, é comum pensarmos que a vida vai dar o troco, que essa pessoa vai receber o que ela merece lá na frente. Mais ou menos assim que a gente fala, não é verdade? É um pensamento, de certa forma, que nos conforta, dá um certo alívio saber que tem um Deus, embora punitivo, que vai agir em nosso favor. Que bom que tem alguém olhando por nós, né? E não vai nos deixar na mão quando alguém nos machucar. Só que não. Porque a lei do retorno não funciona porque não existe. É só uma crença que ficou gravada em nosso subconsciente há centenas de anos. É uma ideia propagada dentro da espiritualidade que existe uma lei implacável que vai devolver para você, muitas vezes até em dobro, tudo aquilo que você fizer de mal para o seu semelhante. É bonito pensar que quem fizer o bem recebe o bem, não é verdade? E quem fizer o mal recebe o mal, porque de alguma forma nos traz um certo conforto pensar assim. Só que isso é uma ilusão, isso não é verdadeiro. Basta observar as pessoas ao redor do mundo. A todo instante sai aí nos noticiários pessoas roubando, pessoas mentindo, pessoas batendo em alguém, pessoas machucando alguém, pessoas até matando por motivos fúteis. E olhe quantas pessoas que julgamos serem más e não recebem o mal que deveriam receber. Se realmente existisse a lei do retorno, então isso aconteceria. É uma visão completamente distorcida que não condiz com a realidade e com a verdade. A mesma coisa. Quantas pessoas agem corretamente, são do bem, são éticas, altruístas, quase uma Madre Teresa, e têm uma vida sofrida com grandes injustiças? Isso não é um questionamento. É a realidade que não se comprova quando uma pessoa egoísta recebe tudo e uma pessoa altruísta não recebe nada. Como a lei do retorno explicaria isso? Porque eu penso que toda ação tem uma reação como consequência. Pois é o que explica a lei de causa e efeito sob uma visão mais metafísica. Ou lei de ação e reação através da física natural. Mas vamos falar dela em outro momento, para a gente não se confundir aqui. Então, para falar de qualquer assunto, eu prefiro, em primeiro lugar, falar daquilo que eu tenho primeiro conhecimento. Mesmo assim, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ouvir outras opiniões. E foi por isso que antes de gravar esse vídeo, eu conversei com um amigo meu, que é espírita, para ver o ponto de vista dele sobre essa questão da lei do retorno. Até mesmo para saber o que ele pensa sobre o assunto. E o engraçado, gente, é que não é fazendo pouco caso aqui, tá? É que na maioria das vezes eu discordo das opiniões dele. Eu acho isso bom, porque ele me faz pensar e refletir com mais profundidade a respeito. Primeiro, para entender melhor e comparar, e também porque me ajuda a limpar as distorções que geralmente existem sobre uma determinada coisa. Sobre essa questão da lei do retorno, ele lembrou de uma metáfora até muito conhecida, talvez você já conheça, tentando explicar. Então ele disse assim, ó: Getúlio, se você jogar uma bola na parede, ela vai bater e vai voltar para você. Claro, você joga uma bola, ela bate lá na parede e volta para você. Eu respondi que isso era verdade. Mas aí eu completei. E se a bola estiver murcha? E se você jogar a bola do alto de uma montanha, o que aconteceria? Nada. Você vai morrer e a bola não vai voltar para você. Então, baseado nesse conceito, não é verdade que se você fizer o mal, ele vai voltar para você. E se você fizer o bem, igualmente,
ele vai voltar para você, porque essa é uma lei de física natural. O exemplo que ele deu dá a sensação que realmente existe a lei do retorno. E eu até concordo com esse aspecto meio filosófico até, porque é uma forma confortante de explicar que a maldade que te fizeram não vai passar batido, né? Que não vai ficar impune. Alguém vai um dia vingar, né, por você. E apesar da explicação ser bonita, existe uma grande distorção no entendimento sobre o fato de que o que você planta, você colhe. Galera, meu ponto de vista pode até mudar no futuro diante de novas verdades, mas não agora. Eu sei que todo dia vem uma coisa nova, um fato novo, um conceito novo, e evidentemente que eu vou mudar de ideia se for o caso, mas por enquanto eu vou ficar batendo aqui que a lei do retorno é pura ilusão. A bola que você joga na parede só volta para sua mão porque existe um paredão na sua frente. Tem uma barreira que impede da bola escapar. Ou seja, tem um obstáculo que recebe a força do impacto que você pôs naquela bola e faz com que ela bata lá naquela parede e aí sim ela volta para sua mão. Isso é a física. Fazendo aí uma comparação, deixando a física tradicional à parte, né, para ter um olhar mais aí na perspectiva metafísica, nem Deus, nem a vida, nem o universo, nada trará de volta o que a pessoa fizer de mal. A única barreira que o ser humano encontra para fazer essa bola voltar para a mão dele é a culpa. Se você joga nessa parede um sentimento de inveja ou um desejo de que alguém se ferre, que se dê mal, é só um sentimento que terá consequências. Mas se logo em seguida se sentir culpado, e é quase certo que você se sinta culpado, porque é assim, né, gente? A pessoa faz um monte de merda e depois vem todo encolhidinho dizendo que se arrependeu. Então, essa interpretação só configura o sentimento de que você é merecedor de um castigo e que deve, portanto, ser punido por ter desejado mal para alguém. Pensa nisso. É por causa dessas interpretações distorcidas que a lei do retorno tem essa visão turva e acaba sendo confundida com a lei de causa e consequência, ou ação e reação, né, que é a lei do karma. Se você refletir melhor, você vai chegar à conclusão que a lei do retorno é uma lei vingativa, punitiva. Por mais que você não concorde com o meu ponto de vista hoje, e eu respeito o seu, evidentemente, basta observar as pessoas batendo no peito dizendo assim, por exemplo, eu não quero mal para ninguém que tenha feito algum mal para mim. Mas Deus sabe o que faz e vai dar o troco para ela. Vai dar o que ela merece. Ou ainda, ela não perde por esperar. A vida vai ensinar e ela há de pagar. Assim já com mais raiva, né? Então, no fundo, você espera que seja vingado por um Deus punitivo que está sempre atento para corrigir os maus. Isso não é verdade. Outro exemplo que mostra o quanto a lei do retorno é distorcida é parametrizar o que julgamos bom e o que julgamos mal, trazendo a morte como fiel da balança. Repare, duas pessoas morrem. Ambas têm a mesma idade. Só que uma era boa e outra era ruim. Isso no seu conceito. Como você interpretaria cada uma dessas situações? Ah, tudo bem. Elas morreram, que Deus as tenha, ou iria analisar de uma forma diferente? O que você faria? É claro que por mais que você não queira, existe uma reação diferente. Talvez velada sobre aquela pessoa que você julga ser boa e sobre aquela pessoa que você julga ser má. Provavelmente dirá sobre a pessoa boa desse jeito. Ó. Nossa, ela era tão leal, tão gente fina, não merecia ter morrido. Deus foi muito injusto com ela. Mas sobre a pessoa que você julga ser ruim, provavelmente você diria, bem feito, já foi tarde, Deus tarda, mas não falha, ela teve o que merecia. Não se deixe enganar. São dois aspectos que vale a pena refletir. Tem aí o aspecto religioso e tem aí o aspecto moral. E são bem fortes, hein? Se você reparar. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra.
O que Deus tem a ver com a pessoa que pratica o mal, se através do livre-arbítrio foi ela mesma que escolheu as experiências que queria ter nessa encarnação? E o que a morte tem a ver com a moral? Nada. Se a morte tivesse a ver com moral, e moral com o julgamento de todos, praticamente estaríamos todos mortos, porque a gente nunca gosta de alguém por inteiro. Tem sempre uma coisinha ou outra que a gente detesta, o suficiente para colocar o dedo na ferida e querer que a pessoa morra. Pelo amor de Deus, né, galera? Esse caminho é controverso e às vezes até polêmico, porque foi o que nos ensinaram, que foi incutido que é assim que funciona desde que nascemos. Infelizmente, essa explicação foi incutida pelas religiões para nos dominar, para sermos obedientes. Isso foi sendo cristalizado em nosso subconsciente através dos tempos para sermos indivíduos submissos e passivos, e sob o ponto de vista de não reagir a essas mentiras. Esses simbolismos, essas frases de efeito, servem apenas para explicar que tudo tem uma consequência, mas não significa que um dia essa punição vai chegar, pois não tem nada a ver com um Deus que olha as suas injustiças e no momento certo ele vai te vingar. Porque não vai, não vai. Tudo o que fazemos tem uma consequência que pode ser positiva ou negativa. Pode nos causar dor ou pode nos causar contentamento. Eu sempre falo que o universo é uma grande teia de aranha. Se você tocar nela, por mais leve que seja esse toque, vai reverberar em algum ponto. Seja aonde for, mas vai reverberar. Por exemplo, hoje em dia, a queda drástica na Bolsa de Valores de um país vai reverberar no planeta inteiro. A descoberta de uma vacina vai reverberar na vida de cada pessoa. A forma como vamos reagir ao que acontece e o que vai reverberar em nós é que vai determinar o que vamos emanar e o que vamos atrair. É por isso que uma pessoa bondosa e gentil quase sempre está rodeada de amigos e de pessoas legais. Não vive sozinha, né, em solidão. Mas aquela que agride e machuca as pessoas terá consequências sobre suas ações. Só que em vez de compreendermos a lei de ação e consequência, geralmente a gente torce para ela se dar mal e até sentimos um certo alívio quando vimos que ela realmente se ferrou. Aprendemos a reagir assim, né, gente? Você pode dizer que não é assim, que não pensa assim. Será? Será que você nunca pensou assim? Um dia ela será machucada e vai ver o quanto dói machucar os outros. Você nunca falou isso? O reencarnacionista dirá que ela vai receber o que merece em outra vida. O religioso, talvez, dirá que ela vai para o inferno. Então vamos parar de fazer essa pose de bonzinhos, né? E compreender essa verdade, mas com muito mais profundidade. E não ficarmos aqui nos iludindo, esperando que um dia essa punição vai chegar. Porque não vai. O que pode acontecer, e isso sim é uma verdade, é a pessoa que vive na maldade baixar o seu padrão vibratório. Aí sim, ela pode atrair seres negativos, né, seres obsessivos, que estão aí nessa mesma sintonia que ela, e vai atrair acontecimentos negativos na vida dela. Isso pode acontecer, mas esses acontecimentos não é exatamente o mal que ela fez, como descreve naquela citação, olho por olho, dente por dente, né? Aqui se faz, aqui se paga. Quem fere com o ferro será ferido. E muitas outras que você deve conhecer. Tudo o que está acontecendo são efeitos da lei de causa e consequência, ou da lei física de ação e reação. Claro que não é uma definição, nem é tão simples assim. Existem outras leis universais que também estão agindo. É um conjunto de leis, né, que compõem todo esse universo. Mas no fundo, todas essas leis fazem parte deste mesmo universo, mas em alguns casos fica mais fácil compreender qual é a lei que esses casos estão ferindo. Por exemplo, a pessoa que maltrata, que agride e que fere um semelhante, com o tempo a solidão é tudo que vai restar para ela como consequência. Tudo que ela terá
é a solidão, é ficar sozinho. Porque ninguém, por mais religioso que seja, por mais bondoso, por mais caridoso que seja, vai conseguir suportar uma situação onde tem alguém batendo, onde tem alguém machucando ali o tempo todo. Ninguém consegue amar alguém desse jeito. E por causa desse desamor, é que ela vai deparar com a solidão. Então observe que isso não tem nada a ver com a lei do retorno. É apenas a consequência de seus hábitos, do seu jeito de ser. A solidão, como consequência, não deixa de ser um aprendizado, certo, galera? A pessoa que agride pode até aprender a tempo e conseguir fazer suas mudanças. Mas se ela não conseguir também, ela vai trazer esse aprendizado numa outra vida. Porque a proposta é de se transformar num ser humano melhor. Se essa é uma proposta que também circula no meio espiritual, então na minha cabeça a lei do retorno também não tem nada a ver com o processo evolutivo. Aliás, vai de encontro, bate de frente com a proposta de um retorno ruim para pagar por aquilo que ela fez errado. Ah, se ela matou nessa vida, ela vai morrer na outra vida. Nós vamos morrer de qualquer jeito. Isso porque nada, nem ninguém, pode parar a evolução. Vale ou não vale a pena refletir sobre essas questões, galera? Bom, eu fico por aqui, mas antes eu peço que você dê o seu like aí no vídeo, galera. Subscreva aí no canal se você não for inscrito. Olha, seu like ajuda o YouTube a entender que esse vídeo tem relevância e vai encaminhar para outras pessoas. Então, ajude nessa divulgação. E fique ligado, porque eu volto na próxima quarta-feira ao meio-dia. Um beijo e até lá.